aí galera, tudo beleza? Hoje nós voltamos com a nossa série Produzindo em Casa, e essa série ela é muito bacana, ela trabalha vários aspectos para poder gravar e produzir em casa, então fiquem ligados. Bom, como vocês devem ter reparado, o vídeo de hoje fala sobre DI. Mas DI, Alvin, o que é DI, né? Direct Box. Direct Box a galera chama de Direct Injection. Por isso que o termo DI é bem conhecido já, tá? Significa Direct Injection, que é injeção direta, conectar diretamente, né? E basicamente ela faz uma adaptação da impedância do sinal. A impedância é meio que tipo uma resistência, não é exatamente só uma resistência, né? Mas que é feita para o sinal para que ele não passe tão facilmente ou para que ele passe mais facilmente, enfim, ela pode ser maior ou menor, né? E cada tipo de sinal, cada nível operacional de sinal, se é um nível de microfone, que sai de um microfone, que se é um nível de linha, que sai de um aparelho que já pré-amplificou o sinal, ou se é um nível de instrumento, que sai de um instrumento, ele vai precisar de uma adaptação específica. E daí para isso ela precisa de ter um transformador ou então um op-amp ali que consegue fazer os cálculos e tudo mais para deixar a impedância adequada e precisa a sua funcionalidade. Geralmente as DIs fazem a adaptação da impedância através de um transformador. Isso é para evitar uma mudança significativa no timbre e para ele não precisar ser ativo, né? Muitas vezes conectar algo ativo, né, traz um THD um pouco maior porque você vai ter um novo amplificador no caminho, né? E basicamente um componente ativo é aquele componente que pega energia elétrica lá, rouba energia elétrica e joga lá no sinal de áudio para amplificar ele, né? Ele tem um amplificador. Por isso que as DIs elas são passivas e elas usam transformadores, porque o transformador não precisa necessariamente, né, de amplificação, ele não precisa disso, né? Por isso que a gente chama de passivo, beleza, galera? Então deixamos bem claro isso. Mas existem algumas DIs que são ativas. Sim, existem DIs ativas que trabalham também amplificando o sinal. E não necessariamente elas vão usar um transformador para fazer a adaptação da impedância. Isso tudo a gente vai falar aqui direitinho, como é que você vai conectar, para que você vai usar em cada caso. Vamos lá? Bom, galera, a gente lançou um curso muito massa, que é um curso de home studio, que também fala exatamente disso, tá, galera? Então, a gente fala disso, fala de vários outros assuntos, inclusive nesse ano ainda a gente vai fazer um upgrade, eu vou falar sobre todos os usos da DI, como são as práticas dela, eu vou mostrar exemplos práticos do uso da DI para vocês que vocês entendam tudo direitinho, e também a gente vai adicionar, né, toda a opção de Digital Audio Workstation que vocês podem precisar utilizar na sua casa, né, ou no seu estúdio, tá? A gente vai trabalhar com Reaper, Fruity Loops, Ableton, uma série de Digital Audio Workstations, vai mostrar o funcionamento básico deles para poder gravar, sequenciar MIDI e assim por diante. Lembrando também que o curso aborda a montagem do seu estúdio, né, o tratamento acústico básico do seu home studio e tudo mais. Então, você compra uma única vez e da mesma forma que o Por Dentro da Mix, você continua recebendo esses updates gratuitamente. Então fiquem ligados lá, o curso é bem barato, é bem em conta, justamente para ajudar você a economizar montando ou então melhorando o seu home studio. Clica no card aqui em cima que você vai acessar o curso agora mesmo, galera. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, vamos lá para as DIs. Você tá com alguma dificuldade para usar as DIs e coisa e tal? Presta bem atenção. Bom, eu tenho uma Wire Connex aqui. Bom, galera, ela tem uma adaptação da impedância passiva e ela não utiliza op-amps e nenhum outro tipo de amplificação específica, tá? Porque ela é passiva e ela usa somente um transformador. Então, a gente vai ter aqui basicamente um Matching Z, que ele chama, tá? Que basicamente é uma espécie de adaptação, né, da impedância, tá? Na verdade, o matching nem é uma palavra tão adequada, porque é como se a gente fizesse um bridge de impedância, que é como se você transportasse a impedância para um outro nível, tá? Para que ela esperasse uma outra entrada, né? Para você encaixar ali as coisas, por isso que eles falam matching, tá? Mas matching é um termo meio, assim, improvisado e que virou comum, né? Que nem warm, que nem um calorzinho da válvula, esses termos assim do áudio, tá? Então, basicamente, ele faz um bridge de impedância, adequando a impedância ao nível operacional que ela precisa estar. Aqui a gente vai ter uma entrada em nível de instrumento, né? Ou em nível de linha, tá? E aqui a gente vai ter um link, que basicamente é uma saída, né, que a gente tem, de novo, do sinal, que é basicamente igual à entrada. Então você pode passar o sinal por aqui e ter uma saída exatamente igual. Isso serve para que você possa, por exemplo, nesse link, pegar essa saída e mandar direto para um amplificador e ligar o seu baixo aqui nesse input. Então você vai ter uma adaptação da impedância e daí você pode gravar ele em nível de microfone, que vai ser a saída que a gente vai ter aqui, com uma impedância bem mais baixa do que a impedância de entrada. O sinal que está vindo na entrada, ele está esperando uma
impedância bem mais alta. E geralmente os instrumentos esperam uma impedância extremamente alta, né, de 1 milhão de ohms geralmente, tá? E aqui tem 50k ohms, que é bem mais baixa, mas ainda assim ele vai fazer uma adaptação muito mais próxima, né, do que se você conectar diretamente, né, um instrumento na entrada de microfone. Aí você vai ter um caos absoluto, porque aí você não vai ter um amplificador que está esperando aquele nível operacional e não está causando a resistência para ele, nem amplificando no nível que precisa. Então a impedância é essa resistência, essa tendência das cargas voltarem ali pela corrente, né, não deixar exatamente elas irem na direção certa. Isso, cada entrada e saída tem a sua impedância específica, tá? E daí em cada caso vocês vão precisar adaptar de uma forma diferente. Essa daí, por exemplo, ela adapta melhor ainda, tá, sinais que são em nível de linha para nível de microfone, tá? Apesar dela ter 50k ohms, tá? Ela não vai ter a impedância mais certinha assim para nível de instrumento, tá? E ela tem um pad também aqui que é legal, que é um atenuador. Caso você tenha uma saída muito alta, vamos supor de um baixo ativo ou então de um teclado, né? Em nível de linha, já que está saindo muito quente, você tem como diminuir, né? Aqui a amplitude do sinal, tá? Através de uma resistência que é colocada no caminho, nesse pad, e daí você tem como pegar a saída e utilizar mais o pré-amplificador de microfone no qual você vai conectar. Uma outra coisa bacana que as DIs têm também é esse ground lift aqui, que basicamente é o contato do terra ou tirar o contato do terra, porque às vezes você tem um loop de terra, né, ou seja, um ruído que vem pela terra e tudo mais, e daí você pode simplesmente tirar ele com esse ground lift, ou então deixar o ground, né, o aterramento ali ativado, beleza? Então ele transforma o sinal num sinal balanceado. Entra um sinal não balanceado aqui e ele vai sair um sinal balanceado aqui desse lado, tá? Um sinal em nível de microfone e balanceado, obviamente. Bom, galera, a gente explica tudo isso lá no nosso curso em mais detalhes, então fiquem ligados aí. Eu tô tentando ser o mais objetivo possível aqui, mas eu preciso continuar explicando e dando conteúdo para vocês aqui no YouTube. Bom, essa aqui é a radial, né? É uma DI já que eles falam estéreo. Na verdade ela tem duas entradas, né? Não precisa ser necessariamente um sinal estéreo, pode ser dois sinais independentes, tá? A gente tem aqui basicamente um transformador Jensen, tá? Jensen, ele tem inclusive dois ali atrás, vocês podem ver depois, eu mostro para vocês, que eles fazem o quê? Uma adaptação da impedância de nível de instrumento, especificamente aqui com uma impedância de 1 milhão de ohms, tá? Na entrada, e uma saída para nível de microfone, com uma impedância já muito mais baixa. Então, essa aqui é uma DI ideal e específica para instrumentos, tá? Ela é uma DI com uma qualidade fantástica, assim, eu acho fantástica essa DI, eu curto usar ela muito para baixo, gosto de usar ela para poder levar o sinal para um amplificador que está mais distante, porque o sinal sai balanceado, ele não sofre indução, não faz um campo magnético ali tão forte em volta do cabo, né, porque ele é um sinal diferencial e que está com o cabo balanceado, tá, e nesse caminho, né, a gente não perde também muito sinal, porque ele, por ser balanceado, ele tem 3 decibéis a mais do que o sinal não balanceado. Claro que no caso aqui, como é uma DI passiva, ele não vai ganhar esses 3 decibéis a mais, ele vai simplesmente continuar na mesma amplitude e virar um sinal balanceado. Da mesma forma que a outra, ela tem o ground aqui e ela tem também um atenuador, um pad aqui, tá? Na entrada de 15 decibéis, tá? Então você pode apertar esse ground lift aqui para tirar o terra ou colocar o terra de volta e assim por diante, né? E daí você se pergunta, tá, Alvin, mas essa é uma DI passiva, qual é a DI ativa, né? Eu tenho aqui uma DI ativa muito interessante. Bom, essa DI ativa aqui, galera, ela é uma MXR, tá? E ela tem basicamente um pedal junto de distorção, beleza? Então a gente vai ter aqui só a parte da DI que eu vou falar, tá? A vantagem dela é quando a gente quer levar o sinal para uma distância maior e já quer ter uma certa amplitude maior e uma equalização. Essa é a grande vantagem, tá? A gente tem aqui basicamente o input, tá? E ela é específica para baixo, ou seja, ela tem impedância bem alta também, tá? E aqui a gente tem um input e um parallel out, ou seja, é a mesma coisa que aquele link na Wire Connex que a gente viu anteriormente. Ele vai ter aqui uma entrada em nível de instrumento, né? Nível de baixo, né? E aqui uma saída. E daí você pode fazer a saída aí direto para o amplificador, né? Se o amplificador estiver na mesma sala. E a saída em nível de microfone você pode levar para um reamp ou então
para um pré-amplificador de microfone, né, com sinal com entrada em nível de microfone ou que esteja mais distante. Muitas vezes isso é muito útil se você vai gravar direto, né, por conexão direta assim, tá? É muito importante que vocês entendam que daí o sinal vai estar em nível de microfone aqui, ou seja, ele vai precisar de uma nova pré-amplificação. Ah, mas Alvin, eu posso usar o boost dela? Pode, ele vai vir bem mais quente para o pré-amplificador se você usar o ganho dela. Se você não usar muito o ganho dela, ele vai vir mais ou menos no mesmo nível que estava anteriormente. E você também pode pegar a saída direta do próprio pedal aqui, tá? Nessa conexão aqui, beleza? Então esse Direct Output vai em nível de microfone e esse Output vai no nível do próprio pedal, que daí você já vai ter um sinal com mais quente com o amplificador e às vezes com o próprio efeito que você pode ativar ou não ativar. Então cada DI tem a sua especificidade. Essa aqui é excelente para baixo. Se você toca baixo em algum lugar, provavelmente você já usou alguma DI desse tipo. Ela é muito boa. O Moacir garantiu ela aqui no estúdio porque ela faz muita diferença nas gravações. Tá, mas Alvin, e se eu quiser pegar um sinal em nível de linha e elevar ele a nível de instrumento de novo? Dá para fazer? Porque você está me ensinando só a elevar o sinal de instrumento ou de linha para nível de microfone. E se eu quiser fazer um nível de linha virar nível de instrumento? Bom, aí você vai precisar de um reamp. E o reamp, galera, é um dispositivo como esse aqui, tá? Ele tem basicamente a função de pegar o sinal em nível de linha, tá? E elevar ele a nível de instrumento de novo. Ou elevar não, diminuir ele, né? Diminuir a quantidade de tensão do sinal e adaptar a impedância para uma entrada de novo em nível de instrumento, para um amplificador, ou então para um set de pedais para voltar para um amplificador. Isso é excelente quando você gravou utilizando uma DI, por exemplo, e quer passar o sinal agora por um amplificador. Se você tiver um pré-amplificador ou uma DI ativa que transforma o sinal e já eleva ele para nível de linha mesmo, tá? Na saída, balanceado, ele pode vir para esse pedal e depois ir para um amplificador. Também em tempo real, isso funciona muito bem. Eu uso ele para isso aqui, né? Quando a gente coloca um pedal lá dentro da sala, eleva ele a nível de linha e ele já vem para essa entrada e vai direto para o amplificador de guitarra novamente, para a gente poder ter o som dele bem bacana, sem ter que colocar um cabo não balanceado pelo comprimento do estúdio inteiro aqui. Então é uma coisa bem legal, por isso que a gente consegue utilizar os buffs ali. Mas para isso o sinal tem que entrar aqui já em nível de linha, ou seja, ele vai de 0,93, se eu não me engano, até 1,27 volts. Esse range é um range bem bacana para trabalhar com sinal de linha em nível profissional, no áudio profissional, tá? Isso é muito legal porque a gente já tem uma noção básica do que é o nível de linha. Como vocês podem ver aqui, ela também é passiva, né? Tá escrito passive aqui, tá? Então vocês podem fazer ali um uso dela muito legal e ela também é fabricada pela Radial no Canadá. Muitas DIs, tá? Também tem isso aqui, ó, que basicamente é um trim-pot, né? Que basicamente é um potenciômetro, tá? Que faz com que você diminua a quantidade de sinal que está na entrada dela ou aumente, tá? Então nada mais nada menos é do que uma resistência o mais linear possível, né? Sem tirar a característica, claro, do sinal que vai sair para o próprio amplificador para ser amplificado novamente e ter aquela característica do amplificador que você procura. Então eu gravo com essa DI aqui, eu uso meu pré-amplificador em nível de microfone e gravo com ela. Aí depois que eu fiz isso com a minha interfacezinha em casa, eu posso fazer um reamp com um amplificador emprestado de um amigo utilizando esse cara aqui. Aí eu pego a minha saída em nível de linha, saindo da minha interface em casa e ligo no próprio reamp. E depois eu pego a saída do meu amplificador em nível de microfone, né? Microfone, amplificador e gravo novamente. Mas Alvin, e o violão? Como é que eu conecto o violão? Bom, o violão você vai utilizar exatamente o mesmo tipo de saída. Se o seu violão tiver uma saída balanceada, é porque provavelmente essa saída já está saindo em nível de microfone. Se o seu violão não tiver uma saída balanceada, provavelmente essa saída vai precisar de uma adaptação da impedância para entrar num pré-amplificador de microfone. E eu recomendo muito que você faça isso, porque geralmente os captadores de violão não têm uma impedância adequada para você ligar, por exemplo, uma entrada de linha. Muita gente pega e conecta direto uma entrada de linha no violão, ele fica com um som de lata bem esquisito, bem velado, bem médio, esquisitão, e não é legal, tá? Os sons dos captadores geralmente, ao meu gosto, já não são muito legais, e quando as pessoas fazem isso dá uma agonia danada. Por mais que a pessoa toque bem, por mais que seja muito legal o som, ainda assim dá bastante agonia assim de ouvir, tá? Bom, galera,
galera, é isso aí. Eu recomendo que vocês estudem bastante sobre impedância, essas coisas. A gente tem bastante coisa lá no nosso curso de Home Studio e a gente vai fazer um update nele lá em breve. Então, se você já adquiriu o curso, fique feliz porque em breve você vai receber mais conteúdos nesse curso também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se vocês curtiram, não deixe de dar um like aqui embaixo. E se vocês não curtiram, podem dar dislike também, não tem problema. E não deixem de apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau.